Gostaria de começar por agradecer o convite e o desafio que a Associação Conquistas da Revolução me lançou pela voz de Jorge Sarabandes para estar aqui hoje convosco a apresentar o mais recente trabalho de António Avelange Nunes, professor e intelectual que dispensa apresentações e cuja obra tem e deixará lastro profundo na história do direito, do pensamento económico, do 25 de Abril e do Portugal democrático. Uma pequena nota pessoal que passa pelo facto de ter recorrido não poucas vezes às palavras e aos contributos de Avelange Nunes durante a investigação e a escrita da minha tese de doutoramento, defendida em janeiro de 2020 na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Os seus estudos sobre o capitalismo, o monetarismo e o neoliberalismo, embora reeditados pela editora Página a Página, continuam a ser uma referência conceptual para o trabalho que venho desenvolvido, e é também por isso, com uma enorme e acrescida honra e gratidão, que hoje me encontro a apresentar um dos seus livros. O Novembro que Abril não merecia, que é uma obra que percorre com mestria e clareza narrativa os principais marcos da história do movimento das Forças Armadas, do golpe militar e da Revolução do 25 de Abril de 1974, da evolução da situação política no biênio revolucionário e do seu desfecho em 25 de Novembro de 1975. Não descurando as referências à ruptura revolucionária que pôs fim a 48 anos de ditadura fascista, aos avanços políticos, sociais, económicos e culturais conquistados e não dados pela população portuguesa, e é essa herança maior dos homens de Abril que foi a rápida e pacífica descolonização, Avelange Nunes procura, parece-me, sobretudo mapear o percurso da contra-revolução que logo em 25 de Abril começou a tomar forma. O livro é guiado, queremos, por duas grandes motivações, ambas de ordem simultaneamente individual e coletiva. Como sublinha logo no primeiro parágrafo do prefácio, em referência à obra publicada em 21, Vasco Gonçalves, Essa Gente é o que é, Eu Sou um Homem de Abril, há na reflexão que Avelange Nunes oferece, a propósito deste período central da história portuguesa, um ato de amor, de amizade e de gratidão. Como refere várias vezes ao longo do texto, em tom de lamento e de acusação, Vasco Gonçalves e o seu legado político foram primeiro diabolizados e quase criminalizados, depois diminuídos, achincalhados e reduzidos a uma nota de rodapé e, por fim, pura e simplesmente riscados da história. Foram-no também do discurso político e mediático, tendo irrompido nos últimos meses, a propósito justamente da devida homenagem e do devido reconhecimento público que Vasco Gonçalves e também Rosa Coutinho merecem. O autor, que entregou os 5 governos provisórios fiados por Vasco Gonçalves, pretende resgatá-lo, a Vasco Gonçalves, da mortalha de silêncio em que o envolveram e fazer-lhe a justiça que o seu exemplo e a sua ação em prol da democracia e da emancipação da melhoria das condições de vida do povo português merece. Neste sentido, não poderia ser mais significativa, feliz e frutuosa a publicação desta obra através da Associação Conquistas da Revolução, cuja importância e o indiscutível mérito do trabalho que desenvolve residem precisamente na recusa desse apagamento de Vasco Gonçalves, evocando o homem, o militar e o primeiro-ministro comprometido com a construção do socialismo em Portugal. Este livro, como as iniciativas promovidas pela Associação Conquistas da Revolução, pretende, como sublinha o autor no prefácio, e cito, não deixar que a história do Portugal de Abril seja escrita apenas pelos inimigos de Abril, ou, acrescentaria eu, por aqueles que, não sendo inimigos de Abril, do Abril, do golpe militar e do derrubo de Marcelo Caetano, tendem a identificar-se mais com o 25 de Novembro e com as suas profundas consequências no movimento das Forças Armadas e na vida política nacional. O 25 de Novembro é hoje reclamado como símbolo maior da liberdade por toda a direita, que pretende que se deixe de celebrar o 25 de Abril e se passe a comemorar um 25 de Novembro mítico que teria livrado o país de uma ditadura comunista de tipo soviético. O próprio PS, como se podia ler no seu órgão de imprensa, o Ação Socialista, em 23 de novembro de 2016, alimenta esta narrativa afirmando que, e cito, de acordo com Mário Soares, o 25 de novembro aconteceu para que Portugal não fosse uma Cuba do Ocidente. O autor do artigo, Simões Ilharco, vai mais longe e considera que, e volto a citar, a normalidade democrática voltaria ao país, mas só alcançada em pleno com a revisão constitucional de 82, que acabou de vez com o poder militar. Soares, também aqui decisivo, foi sem dúvida o gigante do Portugal moderno. Sobre a atuação desse gigante do Portugal moderno durante 74 e 75, é o livro de Avelange Nunes particularmente esclarecedor. A mitificação do 25 de novembro e a sua elevação a momento realmente inaugurador da democracia liberal portuguesa foi e continua a ser, de resto, fabricada pela historiografia oficial e oficiosa dos vencedores da Contra-Revolução. Se é certo, como lembrou Marx em Ideologia Alemã, e cito, que as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a classe, que é a forma material dominante da sociedade, é, ao mesmo tempo, a sua força espiritual dominante, não é, pois, estranhar que a história do biênio 74-75 seja das classes e frações de classe que mais beneficiaram da derrota do espírito de Abril. Assim, é de particular profundidade a seguinte declaração de Avelange Nunes na obra que hoje somos chamados a apresentar. Não procurei escrever nenhuma história verdadeira, conto apenas a história, se, na história contada, se calhar a única que existe,
Cada um mente segundo lhe convém, então nós temos de contar a nossa história para não deixarmos aos outros o monopólio de a contarem, fazerem, mentindo segundo lhes convém. Não me considero detentor de toda a verdade e muito menos o dono da única verdade verdadeira. O autor afirma ainda, com excessiva modéstia, que o texto que nos oferece é, e cito, um livrinho sem ambições, que serve apenas de pretexto a uma conversa entre amigos que torne possível, e volto a citar, a todos e a cada um confrontar a sua verdade com a verdade dos outros, única forma de todos poderem assumir as suas responsabilidades perante a história e reforçar a solidariedade indispensável para as lutas do presente. A relação entre a história e a verdade e os processos de construção da verdade parecem particularmente centrais no exercício e na reflexão históricos e, nesse sentido, permitam-me fazer um pequeno desvio para recordar a teoria de Nietzsche, que afirma que a verdade não passa de um exército de metáforas e de metonímias e que, mais do que a erigir em epítome moral ou moralizante, importa desconstruí-la, problematizá-la e questioná-la. Importa fazê-lo sobretudo quando, como hoje, seja a propósito da Revolução Portuguesa ou da guerra na Ucrânia, os campeões da democracia pretendem censurar todo o discurso e pensamento crítico em nome de uma verdade absoluta, universal e incontestável. De facto, o binómio verdade-mentira tende a elidir a questão fundamental, o processo de construção da verdade. Do que se trata, seguindo os contributos de Kozlek, é de questionar as estruturas formais da história e a atenção à informalidade e às perspectivas recordadas na apreensão histórica do passado e na consideração do mesmo como resíduo de motivação na história. De resto, como afirma Peter Burke, e cito, os historiadores têm-se referido aos seus documentos como fontes, como se eles estivessem enchendo baldes no riacho da verdade, as suas histórias tornando-se cada vez mais puras à medida que se aproximam das origens. A metáfora de Burke remete para a obsessão dos historiadores com as fontes prova do passado, como se algum documento não tivesse sido elaborado por um intermediário ou mais entre os factos relatados e o historiador. Por outro lado, reconstruir o passado no agora, como faz Avelange Nunes, implica seleção, interpretação e conceptualização, e estas surgem de um confronto com ideias passadas e presentes, o que não só reafirma o presentismo no exercício histórico, como evidencia a sua dimensão política e cultural. Esta leitura histórica é também ela alvo de permanente reconstrução e reinterpretação e revisão. Como referiu lá cá, para a história está sempre em trânsito. Não consegue, senão negando-se a si mesma, enquanto ciência, oferecer verdades definitivas e incontestáveis. Não se pode eximir à pluralidade e à incompatibilidade das suas diferentes interpretações. Um exemplo perfeito da construção de uma dessas verdades absolutas, incontestáveis e perenes deu-se por ocasião da queda do Muro de Berlim e da implosão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Falamos da teoria do fim da história, da teoria do fim da história e das ideologias, avançada primeiro por Francis Fukuyama e depois reproduzida à crítica e cacofonicamente pelos porta-vozes intelectuais e científicos do capitalismo. Assim, 1989, como frisa Enzo Traverso, deve ser visto como um limiar, um momento que encerra uma época para abrir uma nova. Esse momento ou essa transição históricos condenaram definitivamente o projeto político que durante o século XX se apresentara como alternativa ao capitalismo e ao nazifascismo. O estado de óbito ao socialismo foi acompanhado da inflação qualitativa de palavras como mercado, empresa, capitalismo ou individualismo. Uma viragem ideológica fundamental com profundíssimas implicações nas duas primeiras décadas do século XXI. Essas palavras, ungidas de valores supremos da civilização euro-americana, consubstanciavam o fim da história anunciado por Fukuyama e que rapidamente ganhou a hegemonia mediática. Qualquer teleologia histórica nega à partida as suas principais características, a transitoriedade e a historicidade. Assim como sublinha lá Cabra, mais uma vez, o tão referido fim da história poderia ser também uma tentativa ideológica de permanecer fixados a uma determinada situação histórica existente, como a economia de mercado e a limitada democracia política. A narrativa existente em relação à atuação da esquerda militar, de Vasco Gonçalves, do Partido Comunista Português e de outras forças progressistas no biênio revolucionário e a beatificação do golpe contra-revolucionário de 25 de novembro de 65 e dos homens que o conduziram, visa sobretudo a luta política presente e consubstancia a tal tentativa ideológica de permanecer fixados a uma determinada situação histórica existente, como a economia de mercado e a limitada democracia política. Ainda assim, como muito bem frisa o autor, o 25 de novembro defraudou e desiludiu parte dos que com ele se alinharam, por se ter, nas palavras de Pinheiro de Azevedo, reduzido a uma, e cito, luta entre marxistas em que ganhou a facção moderada. Por conseguinte, o Almirante defendeu que os derrotados do golpe foram a extrema-esquerda, os partidos centristas e todo o povo liberal e cristão. Apesar de ver no 25 de novembro de 75 uma sublevação inacabada ou insuficiente, a verdade é que a direita beneficiou, quase de imediato, dos seus resultados. Os seus exilados puderam regressar paulatinamente a Portugal, sem problemas de maior com a justiça. Os seus jornalistas, cronistas e escritores passaram a manifestar-se pública e abertamente contra o processo revolucionário. As suas políticas e os seus dirigentes, empregando uma linguagem cada vez mais belicosa e, sobretudo a partir de 76, viram reunidas as condições para uma reorganização política que se traduziu no aparecimento de novos órgãos de imprensa e de novas empresas editoriais, no ressurgimento legal do Partido Democracia Cristã e depois na formação de novos movimentos, associações e partidos direitistas, ainda que tenha sido o CDS o principal beneficiário da agitação popular anticomunista e da organização dos retornados com propósitos contra-revolucionários. Sintomática da abertura política, à direita,
entenda-se, que o 25 de Abril proporcionou e que referimos acima é a crónica que o pseudónimo que assinava como Manuel Portugal publicou no semanário Tempo logo em 27 de novembro, 2 dias depois do golpe contra-revolucionário. Em Chico Amigo, o Manel está contigo, o autor exorta o Presidente da República, Francisco da Costa Gomes, a varrer, e cito, de vez essa putrefacta quinta divisão cujas vergonhosas campanhas de comunização caricatural gravemente ofenderam os sentimentos patrióticos das melhores gentes transmontanas. Exigia ainda a expulsão dos que entendia serem usurpadores das comissões administrativas das câmaras municipais e das juntas de freguesia e a eliminação, e cito, da mordaça interna da censura jesuínica que infesta os jornais, a rádio e a televisão, onde comunas descaradamente grosseiros, anopamente, uma referência à agência noticiosa portuguesa, a ANOP, anopamente falsos, monopolizam e decidem o que se pode dizer, como se pode dizer e quando se pode dizer. Pretendia ainda a ilegalização das comissões de moradores, que recusariam submeter-se, e cito, ao sufrágio direto, secreto e universal, dos plenários de trabalhadores, e cito, sem fim e sem limite de tempo, em que minorias querem decidir a seu bel prazer, de braço no ar, quando não há bufetada, contra a maioria que não podem perder noites, porque no outro dia pegam cedo. No fundo, o cronista do Tempo, agora que fora travada a Revolução e se propugnava que fossem dados vários passos atrás, reivindicava a erradicação de todos os vestígios revolucionários que pudessem ainda restar, num estilo discursivo violento e insultuoso para com alguns dos visados, nomeadamente em relação ao comandante Jorge Correia Jesuíno, Ministro da Comunicação Social dos 3º, 4º e 5º governos provisórios. É o mesmo Manuel de Portugal que, logo em 13 de dezembro de 75, começa a elevar Jaime Neves à condição de figura providencial da Contra-Revolução Portuguesa. Em Obrigado, Jaime, o comando é retratado como encarnando, e cito, a força de um povo, a determinação de uma raça, o sentido cósmico de uma espécie. É a tua bravura um hino de liberdade. É a tua coragem uma sinfonia de portuguesismo. Quando te vi no dia alvar do 25 de novembro, bravo entre os bravos, ouvido entre 1800 anos de história, a bradar em uníssono, vai ali Portugal. Símbolo nacionalista, continuador da gesta que teria feito frente aos espanhóis e aos franceses para alcançar ou defender a independência nacional e destemido combatente anticomunista. Assim procurou a direita fazer de Jaime Neves o militar modelo e o chefe desejado, e da unidade de comandos da Amadora o exemplo para as demais companhias militares. Ao contrário dos 9 e de outros que, após o desfecho do golpe, se deram por satisfeitos com os resultados obtidos e prontos a participar em nova ordem política, a direita via em homens como Jaime Neves a esperança de ir mais além nos seus projetos contra-revolucionários, anticomunistas, antidemocráticos e de restauração possível da presença colonial portuguesa em África, como de resto Avalanche Nunes descreve bastamente ao longo da sua obra. Jaime Nogueira Pinto, por seu lado, afirmou em setembro de 76 que, e cito, o abortado golpe esquerdista, 25 de novembro, fizera outra vez a balança tombar para o centro, no que se pode entender como uma derrota para a esquerda marxista e para a direita nacionalista, ainda que permitindo a ambas continuarem a sua intervenção política. Já Álvaro Paes responsabilizou a direita, que se acomodara no CDS e no PPD, pela insuficiência dos resultados alcançados em 25 de novembro. Para o autor foi uma, e cito, direita mole, desavergonhada, masoquista, antes vermelha que morta, a que colaborou objetivamente com o Grupo dos 9 na anulação das consequências do 25 de novembro e que retirou ao movimento nacional e popular anticomunista de 75 as suas características regeneradoras e patrióticas. As palavras não são minhas, são do autor. Assim, além dos militares e partidos ditos moderados e dos comunistas interessados na sua autopreservação, também uma direita dos interesses, sedenta de se integrar plenamente no regime democrático pluralista e de beneficiar das suas oportunidades, ainda que para isso tivesse de abdicar ou subverter parte essencial do corpo doutrinário que efetivamente defendia, ou pelo menos de o esconder, terá também traído o que considerava ser a revolta nacional anticomunista e antirrevolucionária que pusera o país a arder e à beira da guerra civil na segunda metade de 75. Assim, retrospectivamente, a análise histórica direitista do 25 de novembro haveria de considerá-lo uma meia vitória que, tendo permitido afastar a esquerda revolucionária do comando do movimento das Forças Armadas, não logrou, como se afirmava no semanário A Rua, semanário de extrema-direita dirigido por Manuel Maria Múrias, um ano depois do golpe, e cito, ordenar politicamente o país em termos de se poder recuperá-lo económica e socialmente. Para António Quadros, filho de Ferro, o golpe de novembro foi também uma semi-vitória, quer porque era demasiadamente tarde para reparar a catástrofe de uma descolonização antinacional e faltora dos regimes de ditadura marxista, quer porque foi mantida sem emendas uma Constituição cuja liberdade é contraditada pela institucionalização do Conselho da Revolução, quer, enfim, porque foram conservadas situações chocantes de ditadura do proletariado, de coletivização e de apropriação partidária em vastas áreas do país. É por se ter tratado para a direita simultaneamente de uma vitória e de uma derrota que Nogueira Pinto se lhe referiu como um matos nulo ou como termidor da Revolução Portuguesa. Em termos mais dramáticos, mas representativos da angústia, do pessimismo e da insatisfação com que a direita radical encarou e nunca aceitou os resultados concretos do 25 de novembro, no romance de Novembro, com o mesmo nome, Nogueira Pinto encerrou a obra com o seguinte diálogo entre um taxista e um militante contra-revolucionário. Pergunta ao taxista, na sequência do golpe, ganhámos, não foi? E responde o contra-revolucionário, se quer que lhe diga, não sei. Acho que perdemos todos, mas podia ter sido pior.
A direita não se conformou, porém, com esse matos nulo e não parou desde então de atacar o espírito e as conquistas de Abril. O novembro que Abril não merecia é, nesse sentido, um importante testemunho e uma relevante reflexão para a disputa que se trava no campo de batalha que é a história, conceito que toma de empréstimo do historiador italiano radicado nos Estados Unidos, Enzo Traverso. O exercício histórico é sempre feito nas contingências ideológicas, políticas, económicas e culturais do tempo presente, interpelando o passado a partir dos problemas, dos desafios e das encruzilhadas do presente e visando sempre o futuro. Neste sentido, a mera memorialização, a reificação de si própria, seria exercício estéril e inconsequente. Seria a simples cristalização de um passado inquestionado e passivamente aceito e celebrado. Seria a criação de uma narrativa de sentido único, de evolução contínua, de progresso no sentido de qualquer objetivo, zénito ao estado superior, que é o que a narrativa dominante do ponto de vista historiográfico, mediático e político quer fazer em relação ao 25 de novembro e à forma como nós recordamos e discutimos o período revolucionário. De resto, como afirmou Walter Benjamin, articular historicamente o passado não significa reconhecê-lo tal como ele foi. Significa apoderarmos de uma recordação quando ela surge como um clarão no momento de perigo. O perigo ameaça tanto o corpo da tradição como aqueles que a recebem. Para ambos, esse perigo é um e apenas um, o de nos transformarmos em instrumentos das classes dominantes. Cada época deve tentar sempre arrancar a tradição da esfera do conformismo que se prepara para o dominar, pois o Messias não vem apenas como redentor, mas como aquele que superará o anticristo. Só terá o dom de atiçar no passado a centelha da esperança aquele historiador que tiver apreendido isto. Nem os mortos estarão seguros se o inimigo vencer. E este inimigo nunca deixou de vencer. O relato de Avelange Nunes, parece-me, deve ser lido e meditado à luz dos tempos negros e perigosos que vivemos. Ao mesmo tempo que reconhece a vitória do inimigo e que este, desde o 25 de novembro, não deixou de se reforçar e consolidar o seu poder e a sua hegemonia nas esferas da política, da economia e da cultura, o autor, que nos surge ao longo da obra como ator e protagonista dos acontecimentos e como seu narrador, oferece-nos uma profunda homenagem ao espírito de Abril e, mais importante ainda, não dá a derrota de novembro como a derrota definitiva do ideal que animou aqueles que, durante o processo revolucionário e depois do seu fim, não decidiram de lutar por um Portugal mais justo e igualitário. Como escreve Avelange Nunes, e cito, temos todas as razões para lamentar o que nos aconteceu, mas talvez não valha a pena flagelar-nos pela derrota. Como o autor dá conta inúmeras vezes ao longo do livro, a história reescreve-se, está permanentemente a ser reescrita pelos vencedores, pelas classes dominantes e pelos seus representantes de turno. A ação dos vencedores tem-se pautado pelos ataques sucessivos à memória e à honra dos militares, dos homens e mulheres de Abril. Nem os mortos, como dizia Benjamin, como ainda há pouco citei, são poupados. E daqueles que, durante a longa noite fascista e sob a mais virulenta perseguição, repressão, tortura e por vezes morte. A propósito da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, vemos uma campanha de anticomunismo que, de tão feroz, violenta e antidemocrática, visa claramente a equiparação entre o nazifascismo e o comunismo, à boa maneira da democrática União Europeia, e sobretudo o condicionamento e a legalização do Partido Comunista Português. Em última instância, atacando os militares de Abril, denegrindo e desqualificando o espírito e os ideais que animaram o campo revolucionário e perseguindo de forma cada vez menos eufemística o PCP, o objetivo dos vencedores de novembro é arriscar da Constituição os últimos resquícios das enormes conquistas sociais, económicas, políticas, culturais e ambientais que o povo português conquistou em 74 e 75. No fundo, poder-se-á dizer que, numa campanha que, em termos de intensidade, só é comparável àquela que se assistiu no verão quente de 75, embora sem ataques terroristas, note-se, até ver, pelo menos, os vencedores de novembro perseguem, 47 anos depois, a concretização dos objetivos mais radicais traçados pela direita e pela extrema-direita. Conscientes da derrota e da correlação de forças desfavorável ao projeto socialista, que foi também o projeto dos militares de Abril, resta-nos resistir nas ruas, nas instituições, no universo mediático e no campo de batalha das ideias e da história. Termino com a exortação com que o autor encerra o livro. Cabe-nos cumprir a mensagem que Vasco Gonçalves nos legou. O futuro com que sonhei não é cada vez mais saudade, é sim cada vez mais necessidade imperiosa. Assim o povo compreenda. Abril não é saudade, nem pode ser apenas objeto do lamento pela derrota sofrida. Abril é e tem de ser projeto a realizar e a construir. Muito obrigado.